O vídeo de hoje é um vídeo muito especial, porque eu vou contar a minha história. Vou contar um pouco de como que eu vim parar aqui no Brasil, como que tudo isso aconteceu. Então vocês vão conhecer uma parte de mim que vocês ainda não conhecem, mas eu vou contar com muito carinho a minha história e meu testemunho. Então já fica até o final para você assistir essa trajetória. Se este é o primeiro vídeo que você assiste por aqui, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Meu nome é Catrine Costa, sou nutricionista e por aqui a gente fala sobre minimalismo, vida saudável, vida mais leve. Então, se são assuntos que te interessam, já se inscreve aqui no canal, vem fazer parte dessa comunidade linda que só está crescendo a cada dia e vai ser um prazer ter você por aqui. Para eu começar, eu vou começar desde o começo, gente. Para quem não sabe, eu sou venezuelana, nasci na Venezuela. Eu morava numa cidade perto de Caracas, que é a capital. Pra quem conhece, pra quem já visitou, não sei se tem alguém aqui que me assiste que já foi pra Venezuela, que já conhece. É uma cidade perto de Caracas, mas era numa cidadezinha muito pequena, sabe? É como se fosse aqui no Brasil uma cidadezinha do interior. A gente tinha acesso a tudo, mas era muito diferente da capital. Eu morei lá até os meus 14 anos. E como que era, então, um pouquinho da minha vida antes dessa mudança? Eu estava na escola, estava no 9º ano. E, gente, a gente tinha uma vida classe média, assim. A gente nunca teve muitos luxos, mas também nunca faltou nada, assim, sabe? A gente era uma família tranquila, que, graças a Deus, nunca faltou nada, assim, na nossa mesa. A gente tinha toda a nossa família lá. Assim, não toda, por quê? Deixa eu só explicar. O meu pai, ele é chileno, então basicamente a maioria da família do meu pai mora no Chile, mas ele foi pra Venezuela muito novinho, ele tinha acho que uns 8 ou 9 anos. Então foi com os meus avós, que o meu avô já é falecido, ficava só a minha avó, mas a minha avó hoje em dia ela também mora fora da Venezuela, né? E o meu tio com a família dele, né? Eles são dois irmãos só, hoje em dia também estão fora do país. Mas então, eu tinha toda a família da minha mãe lá e essa parte da família do meu pai também. Então a gente vivia super bem, nada de luxos, mas nunca nos faltou nada. E aí o meu pai trabalhava na Ford naquela época, né? Então eles decidiram fazer uma proposta pro meu pai para morar no Brasil. Na verdade, no comecinho, só falaram pra ele que ele precisaria trabalhar um tempo fora. Só que ele já viajava bastante. Ele ia pra Colômbia, foi pro Peru, se eu não me engano foi pro Panamá também, veio uma vez pra cá também. E aí a gente tava meio que na expectativa de saber pra onde que a gente ia, porque eu já tinha visitado outros países, mais a Colômbia, então tava muito na nossa cabeça que provavelmente a gente iria pra lá. Mas o plano sempre foi de ficar 2 anos no máximo, tá? Porque é o período de expatriados. Então quem vem de expatriado ou vai para outro país como expatriado, geralmente a empresa banca tudo, né? É como se fosse emprestado, sabe? Se a gente pensar no time de futebol, é como se o jogador tivesse emprestado lá, o trabalhador ficasse em um período somente para resolver um projeto, né? Para tocar um projeto específico. E esse era o caso do meu pai, porque meu pai ele falava inglês e espanhol e aprendeu aqui o português, então precisavam dele aqui no time. Mas enfim, a gente não sabia que vinha pro Brasil, sabíamos que a gente sairia, mas não especificamente para cá. E aí começou essa expectativa, né, pra onde a gente iria. Isso foi na metade de 2013, se eu não me engano. Nessa expectativa do que a gente faria, pra onde que a gente iria. E já mais pro finalzinho, agosto, setembro, foi que a gente ficou sabendo que viria pro Brasil. E, gente, assim, foi um baque pra mim, porque eu não esperava que eu iria sair do país. Na época eu estava num relacionamento com uma pessoa da Venezuela, né, que morava lá. Eu era muito apegada com a minha família, tudo, então foi um choque muito grande pra mim, ter que passar por tudo isso. E aí, gente, foi um processo, assim, muito difícil de me desligar. Eu não queria vir pra cá. Eu queria até viver essa nova experiência, mas eu não queria deixar as pessoas, era mais por conta das pessoas. Quem mora fora do país vai me entender, porque essa, assim, é o principal motivo e o que faz, geralmente, as pessoas voltarem pro país de origem, a família. E aí, eu comecei um processo de adaptação, né, comecei a estudar inglês, porque eu viria pra uma escola bilíngue, e, gente, eu sabia o básico do básico do básico de inglês. Então, eu comecei a estudar inglês e foi terrível, porque era mais
eu me bloqueava, né? Como eu não queria vir pra cá, eu comecei com um bloqueio de não quero aprender inglês, porque se eu não aprender inglês no meu inconsciente, é como se eu não tivesse que vir pra cá, né? Então foi um processo muito doído. Depois, nesse ano, no final do ano, a gente veio pra cá pra fazer as visitas, né? Ver onde a gente ia morar, onde ia ser a escola. Visitamos inúmeras escolas, visitamos muitas casas, muitos apartamentos. Até que a gente decidiu, ficamos aqui acho que uma semana, tá? E já em fevereiro do ano seguinte, de 2014... 2014? Agora não vou lembrar, não sei se é 2013, 2014... Não, 2013. 2013 foi quando a gente veio pra cá, então 2012 foi todo esse processo que eu comentei pra vocês. 2013, dia 18 de fevereiro, a gente nunca esquece, que foi um dia bem marcante, a gente pisou no Brasil. Então, pra morar de vez aqui. Na verdade, não era de vez, lembra que o nosso plano era ficar 2 anos aqui, porque era o projeto do meu pai, né, do trabalho do meu pai. Gente, eu chorei, acho que eu nunca chorei tanto aquele dia. Eu passava assim, virava noite chorando, porque realmente foi uma adaptação muito difícil pra mim. E aí quando a gente chegou, nós moramos 1 mês em hotel, porque o apartamento não tava pronto. Eu não lembro o que aconteceu, que a gente ficou 1 mês morando no hotel. Você pode falar, nossa, que coisa maravilhosa, né? Não era maravilhoso. Era uma adaptação, assim, que pra preparar comida, pra comer fora, enfim. Foi um processo, assim, bem complicado. Porque a gente não tinha muito também intimidade, né? De ficar cada um no seu quarto, de aprender a lidar com aquilo. Mas tá bom, passou esse mês, a gente foi morar no nosso apartamento. E aí, gente, o processo de adaptação foi bem difícil. Por quê? Lembra que eu comentei lá no comecinho do vídeo que nós éramos uma família que não tinha nem muitos luxos, mas também nunca passou necessidade. Quando a gente chegou aqui, a gente chegou vivendo uma vida que estava muito acima do que a gente já tinha vivido, né? Eu cheguei numa escola de gente com muita grana, muito dinheiro, tipo gente que tinha helicóptero, gente que, assim, tava muito fora da minha realidade, sabe? Então, isso fazia com que as pessoas fossem bem diferentes. Então, culturalmente falando, não é uma diferença tão absurda da Venezuela. Da comida também não, até porque São Paulo tem bastante mistura, né? De várias culturas, principalmente na culinária. Então, na parte da comida eu não senti tanto. Tem algumas coisas que são típicas de lá que não tem aqui, mas a gente foi se adaptando, isso foi mais tranquilo. Agora, da cultura, por conta desse distanciamento, eu senti bastante, tá? Vou confessar pra vocês, assim, que eu sofri preconceito, principalmente dentro da sala de aula, que eu posso, se vocês se interessarem por esse assunto, contar em um outro vídeo. Então, foi bem difícil nesse sentido, assim, eu vi a diferença do estrangeiro que vinha da Europa e do estrangeiro que vinha da América Latina. Nessa escola que eu estava, tinha uma boliviana e tinha, por exemplo, um mexicano que falava inglês. Então, a diferença de tratamento era bem nítida, assim. E só quem passa pelo preconceito vai saber o que eu estou falando, seja qualquer tipo de preconceito. Mas, enfim, acho que isso é assunto para outro vídeo, se vocês se interessarem. Então, minha adaptação, assim, à escola foi bem difícil por conta desse distanciamento cultural e de costumes, enfim, e também por conta do idioma. Então eu cheguei, gente, eu lembro que a primeira aula que eu tive, quando eu sentei assim, olhando pra lousa, sentei na primeira cadeira, foi língua portuguesa. Eu falei, lascou, eu não entendo nada, gente, eu não estudei português antes de vir pra cá, então eu cheguei aqui sabendo nada, sabendo zero. A gente até ouvia alguns audiobooks, que chamam? Audiolivros, né? Pra gente até tentar se acostumar, só que não deu certo, a gente sabia, sei lá, obrigado, bom dia e só. E uma pronúncia péssima também. Bastante sotaque. Vocês veem que eu fui perdendo com o tempo, porque no primeiro ano e até o segundo ano foi bem difícil. Mas enfim, e aí, como eu falei, era uma escola bilíngue, então de manhã eu tinha aula em português e à tarde, até umas 5 horas, se eu não me engano, eu tinha aulas em inglês. Então pensa, gente, 2 idiomas que eu não sabia, que eu não tinha noção, numa cultura diferente, num país diferente, longe das pessoas que eu amava. Foi uma adaptação muito difícil para eu estudar. Eles me ajudaram bastante, assim, tiveram bastante compreensão em relação à escola, né? Obviamente fiquei de recuperação de várias, porque eu não conseguia acompanhar. E aí eu fiz trabalhos extras para compor a nota. Eles fizeram um processo adaptativo legal, assim, para poder
chegar onde eu precisava, né? Bater a nota que eu precisava. Na minha sala tinha mais um venezuelano junto comigo que me ajudou muito e tinha uma brasileira, minha amiga Carol, maravilhosa. Eu perdi o contato com ela, mas assim, ela era a mais inteligente da turma e ela tinha morado na Venezuela por 2 ou 3 anos, que o pai dela era militar. Então ela até que viajava bastante. Ela me ajudou muito, muito, muito. Ela foi fundamental nesse processo de adaptação e de aprendizado ali na escola. E tinha mais um mexicano, como eu comentei, que a gente ia se ajudando. Ele também estava comigo na parte do inglês. Mas eu cheguei no primeiro ano do ensino médio. Lembrando que eu tinha 14 anos. E assim, esse primeiro ano foi bem difícil, porque o ensino da Venezuela também é muito deficiente. Então eu tive que, assim, correr atrás de aprender o que eu devia ter aprendido no ensino fundamental em meses, né? Então, coisas básicas de história do mundo, de geografia geral, eu tive que correr atrás de aprender porque era muito deficiente na Venezuela. Então, matemática principalmente, gente, eu sofri até o último ano do ensino médio, porque eu já tinha dificuldade e o desnível, na verdade, que tinha era muito grande. Então eu tive que correr atrás de estudar muito. Então, como que eu estudava? Eu pegava em português, traduzia. Aí entendia o que tinha que ser feito. Aí respondia a lição de casa, a pergunta. Aí depois traduzia de novo pro português. Mesma coisa com o inglês. Então, gente, na minha cabeça, foi muito exaustivo aquele ano, assim. Foi muito difícil a adaptação. Mas aí no segundo ano do ensino médio, eu saí da parte da tarde, né, que eu deixei era o Global, né, que eles chamavam na época, as aulas em inglês, e eu foquei mais no português. E aí no segundo ano eu consegui, sabe, voltar para esse fôlego de agora tô começando a acompanhar o ritmo das pessoas, tô conseguindo mais ou menos estudar ali, ainda pegava recuperação de matemática, mas já pelo menos já conseguia estar a par dos outros alunos, dos demais alunos. E aí foi mais ou menos no segundo ano que eu comecei a tentar me adaptar. E o que aconteceu? Lembra que eram 2 anos o projeto? Foi quando explodiu a crise na Venezuela. E aí meu pai decidiu renovar mais um ano. A gente ficou mais um ano, indo pro 3º ano ali. Mas assim, foi uma crise muito grande. Quem conhece a história, quem vem acompanhando nesses últimos 10 anos, sabe como que foi difícil. E assim, foi um processo bem complicado, porque a nossa família continuava lá. E nós cremos que foi um propósito muito grande de Deus, porque foi assim que a gente saiu, que a crise explodiu. Então foi um cuidado de Deus muito grande para com a gente e com a nossa família, porque isso nos permitia mandar ajuda para lá, ajuda financeira. Todas as vezes que a gente ia para lá, a gente levava mantimentos, porque foi uma crise assim, gente, ainda tá, né? Uma crise muito complicada, de falta de luz, de água, de comida, de coisas básicas para o ser humano viver. Então, assim, foi muito plano de Deus a gente vir pra cá nesse momento específico e se manter até hoje. Então, depois que passaram esses 2 anos, foi que eu comecei a me abrir mais, sabe, pro Brasil, começar a entender que, por conta desse preconceito que eu tinha sofrido, os homens da minha sala eram muito machistas. E eu falava até que eu nunca ia me casar com um brasileiro. Vou casar com um brasileiro agora não. Mas é porque era o entorno que eu vivia, era o que eu conhecia do Brasil. Quando eu comecei a sair desse mundo, que depois eu vim pra faculdade, né? Depois da minha formatura, eu vim pra faculdade, comecei a entender, conhecer outras pessoas, comecei a entender o que era o Brasil, né? Comecei a sair daquele mundinho mesmo de alto padrão, de classe AAA, e ver como que era, sabe? Foi quando eu comecei a me abrir pro Brasil, eu terminei aquele relacionamento que acabou sendo um relacionamento tóxico. Então, assim, foi quando eu comecei a abrir os meus olhos para começar a olhar o Brasil como uma segunda pátria, como um país que eu iria gostar, que eu iria me ver morando. E aí as coisas mudaram, sabe? Comecei a ter um olhar diferente, a saudade ainda apertava muito. Naquela época a gente viajava todos os anos, porque ainda era possível. Hoje em dia fica muito complicado, porque a passagem é extremamente cara pra lá. E aí ficava difícil os 4, né? Porque aqui nós somos em 4, né? Meu pai, minha mãe, meu irmão e eu. E aí essa questão do valor ficava bem complicado. Então cada vez mais a gente deixou de ir menos, né? A última vez que eu fui foi quando meu avô faleceu. Deve ter uns 3 ou 4 anos, por aí. Então, assim, a gente começou a
lidar melhor com a saudade. Eu acho que essa parte mais difícil do estrangeiro, parte mais difícil de quem se encontra fora do seu país, que é a falta da família. A gente vai se adaptando, eu sinto até hoje falta das minhas avós, dos meus avós. É muito difícil lidar com isso, principalmente em datas comemorativas, Dia dos Pais, Dia das Mães, Natal, quando a gente reúne a família, é bem difícil pra nós. Mas é um processo de adaptação, né? Hoje em dia, tô super bem adaptada aqui no Brasil, viro a minha segunda pátria, pretendo tirar a nacionalidade brasileira, vou fazer isso depois do nosso casamento. Então, assim, é um processo que não foi fácil, não foi nada fácil, gente. No começo, como eu falei pra vocês, ufa, eu achei que eu nunca sairia desse buraco, sabe? É como se eu me visse num buraco que eu não vinha saída, sabe? Eu achei que eu nunca ia parar de chorar, eu achava que eu nunca ia me adaptar, eu achava que eu nunca ia gostar desse país. Mas não tinha a ver com o país, com o Brasil, né? Eu acho que eu me dei a entender, assim, não tinha nada contra. Culturalmente tinha diferenças, mas não era sobre isso, era sobre estar longe das pessoas que a gente ama. E essa é a pior parte. Mas hoje eu tô super bem adaptada. Depois eu fui pra faculdade, comecei o meu namoro, né? Que hoje em dia é o meu noivo, a gente vai casar agora em novembro. Então, assim, tudo tem um propósito, gente. Tudo tem um porquê. Às vezes a gente não entende. Eu culpava muito Deus. Nossa, no ano que eu me mudei pra cá, eu culpava Deus por tudo. Falava que ele era o culpado do que eu tava sentindo, de eu estar chorando todos os dias, de estar com uma tristeza extrema. Eu não sei se eu cheguei a ficar com... Tá, não vou nem falar aqui sobre isso. Não era uma coisa conversada sobre terapia, não era uma coisa que a gente vivia naquela época. Então, assim, foi um período muito difícil, mas que foi superado. Foi superado porque havia um propósito por debaixo disso. E foi aqui que eu encontrei minha profissão, foi aqui que eu conheci gente nova, foi aqui que eu conheci meu futuro marido, que eu formei uma família, né? Não só com ele, mas com o pessoal da nossa igreja, que nos acolheu, que nos abraçou. E eu não me arrependo de ter vindo pra cá, agradeço a Deus por isso. Hoje em dia eu consigo enxergar. Depois que a gente passa pela tempestade, depois que a gente passa por aquele processo difícil, a gente consegue entender o porquê daquilo, sabe? Hoje em dia eu consigo ajudar para as pessoas que vêm pra cá. Aliás, nós temos um trabalho na nossa igreja que nós trabalhamos com refugiados da Venezuela, levando doações, levando uma palavra de ânimo, levando a palavra de Deus, porque todas as vezes que a gente está fora da nossa pátria, da nossa nação, do nosso país, a gente começa a ouvir falar alguém da nossa língua, isso aquece o nosso coração. Mesmo você que já viajou, mesmo que não tenha morado fora, que você já viajou, você pode perceber, quando você ouve um brasileiro, você fala, nossa, um brasileiro, e você se emociona, o coração bate mais forte. Então pensa essas pessoas que, diferente de mim, vieram por conta da crise, que foram obrigadas a saírem dos seus lares, a saírem do seu país, a deixarem a família delas para vir tentar uma nova vida, tentar um novo emprego, sobreviver. Tá? Então, eu não passei por isso, graças a Deus, mas eu entendo o sentimento que é estar longe. Então, hoje em dia, eu consigo ajudar outras pessoas nesse sentido. A gente consegue ser um apoio, consegue ser uma base para essas pessoas se sentirem abraçadas e acolhidas aqui no Brasil. Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado da minha história, de conhecer um pouquinho mais sobre mim. Se surgirem dúvidas ao longo do vídeo, ao longo da história, deixa aqui nos comentários que eu posso gravar uma parte 2 respondendo essas perguntas. Acho que vai ser legal. Eu nunca fiz um vídeo aqui respondendo perguntas, mas deixa aqui nos comentários que aí eu faço uma parte 2. Muito obrigada por ter assistido até aqui. Que a minha história possa te inspirar, possa te dar forças. Eu não sei da onde você está me assistindo. Eu não sei se você está fora da sua pátria hoje, eu não sei se está fora do Brasil. Se pretende um dia morar fora, a gente pode trocar essas experiências, né? Ou até gravar um vídeo de dicas, né? Pra quem for morar fora, a gente pode até pensar no conteúdo nesse sentido, tá bom? Muito obrigado mesmo. Um super beijo e até o próximo vídeo.